Mas vamos conversar. O negócio é o seguinte. Eu tô terminando de alinhavar, de costurar mais uma pesquisa até onde o Open Society Foundation do Sr. George Soros e seus asseclas fora do Brasil e dentro do Brasil podem estar influenciando na sua cabeça. Todos serão desmascarados. Todos e todas. Tá certo? Todos vocês que estão aí há anos subestimando a inteligência das pessoas. Olha, vai ter que acontecer alguma coisa no país, sim. E para quem fala mal do Bolsonaro, tá? Bolsonaro me deu algumas entrevistas e tem uma especialmente. Aliás, ele me falou em 3 ocasiões diferentes que nós teríamos que enfrentar um constrangimento muito grande. Ele só não disse se esse constrangimento seria com sangue ou sem sangue. E lembrem-se de que não existe remissão sem sangue. Infelizmente, nós teremos que passar por algo semelhante. É o que nós não desejamos. É o que nós não queremos. Mas além de nós sermos, como diz o meu querido amigo Coronel Enio Fontinelli, a rainha do tabuleiro de xadrez, geopoliticamente falando, deste porco mundo, eu estou me referindo a tudo que inclui os interesses transnacionais dentro do Brasil e fora do Brasil. E a força do crime é muito grande, principalmente do crime político organizado. Tão organizado que organizou o impeachment. Aquele maldito impeachment, meio impeachment, que Dilma Rousseff saiu com seus direitos políticos assegurados. E não houve uma reação popular. O povo brasileiro, infelizmente, não tem culpa, porque este mesmo crime político organizado é aquele que deixa sem educação, sem instrução, sem conscientização política. Esse mesmo povo que um general disse que era culpado por tudo que está acontecendo. Não, general. Esse povo não tem culpa alguma. Esse povo sofreu um controle mental intensamente, extensamente. Esse povo não tem culpa de nada. Esse povo é um povo bom. Mas esse povo precisa do coração daqueles brasileiros que são patriotas de verdade. E que isso não existe no crime político organizado. Porque são genocidas sádicos e que usam dos recursos públicos pagos por nós todos para nos escravizar através da falta de educação, através das urnas eletrônicas fraudáveis. Porque o delegado Protógenes denunciou. Não, tem muita gente boa aí denunciando. Aliás, antes de Dalmo, antes de todo mundo aí que começou a falar das urnas fraudáveis, Ana Prudente e mais uma equipe de amigos já falava da urna eletrônica fraudável desde quando ela surgiu. Ninguém de vocês aí descobriu a pólvora, não, tá? Então, nós estamos à mercê
de 3 facções comuno-socialistas. A fabiana, a bolivariana e a melancia que está vindo com tudo aí para 2018. Usando dos mais sórdidos meios subliminares para enganar você. E parem de idolatrar pessoas. Parem de idolatrar. Não idolatrem ninguém. Analise o trabalho de cada um. Nós não somos ególatras, nem eu, nem o Bolsonaro. Se eu apoio o Bolsonaro, eu apoio com críticas também. E acho que esse homem está lá, nessa latrina, defendendo os valores conservadores e batendo de frente, pagando um preço alto, pessoalmente, como político, há muito mais tempo do que muito intervencionista ou impeachmentista sem vergonha que está aí agora, ou puxando o saco dele, ou atacando ele. Então, vocês aprendam uma coisa: parem de idolatrar pessoas. As pessoas são seres humanos, passíveis de erro, mas quando são humildes e reconhecem seus erros e sabem o valor do perdão, essas pessoas merecem a nossa admiração e não a nossa idolatração. Não existem ídolos numa guerra do bem contra o mal. Porque às vezes até o bem precisa usar as armas do mal para combater o próprio mal, porra! Será que vocês não veem? Será que vocês não conseguem enxergar? Eu estou dando esse recado para todas as damas da democracia, principalmente aquelas que nos ridicularizaram. Esse recado é para o MBL, é para o Revoltados Online, é para Carla Zambelli, Bia Kicis, é para Joyce Hasselman, é para todos os intervencionistas que estão aí se degladiando entre si. Aqueles que nos caluniam, nos depreciam, contam mentiras. Muitos de nós fomos vítimas disso tudo. E eu, desde 2013, eu já estou no ativismo desde 1998. Somos pioneiros. Ivone Luzardo, quando defendia as mulheres de militares, os militares, em 2005, somos as pioneiras de acampamento em frente à esplanada dos ministérios. Então, desde 2005, nós estamos pedindo uma intervenção nesse país. Porque há muito mais tempo que isso, nós estamos nas ruas, nas reuniões, enxergando tudo isso que está acontecendo hoje. Tá bom? Nós não somos gado. Fomos zombados, ridicularizados. Quantas vezes o Olavo mesmo nos atacou? Eu respeito a obra dele, mas enrabichou lá, defendendo gente que hoje começa a pedir intervenção. Não adianta entregar cartinha para representantes do crime político organizado, não. É um deboche, depois de pedir impeachment, ir lá entregar cartinha para Temer, Moreira Franco. É um deboche com a cara de quem respeita vocês, segue vocês. Tenham vergonha e tenham a humildade de reconhecer que o que vocês fizeram foi um engano. Mesmo
que tenha sido na boa fé ou não. Não existe solução política para o Brasil. Não é hora de eleição. Sob esse clima de corrupção endêmica, sistêmica, em todas as esferas dos três poderes. Não é hora de eleição. Sob esse clima de corrupção e de libertação de bandidos reincidentes que foram envolvidos no maior caso de corrupção já acontecido na história do Brasil, mas que não tem nenhuma proporção tão grande assim, porque todos os casos que nós temos conhecimento são grandes casos de corrupção e estão interligados pelos fatos, pelos agentes destes roubos. São as mesmas personagens que estavam em 1964 querendo a implantação do comuno socialismo. Só que isso deu frutos a partir da criação do evento que Lula criou, chamado Foro de São Paulo. E eu tenho o privilégio de conhecer a família de um advogado corajoso e que teve a oportunidade de poder falar em vida ainda sobre o Foro de São Paulo e que eu tive a graça de poder conhecer e frequento a casa da família desse homem até hoje. Eu estou falando de Dr. José Carlos Graça Wagner, a quem inclusive já foi humilhado na página de certas pessoas, que expôs a milhares de outros seguidores a desgraça que caiu sobre essa família. Mas de uma forma tão fria. Eu tenho tudo printado. Justamente esse homem que deu cabimento para que todos soubessem e passou os documentos do que significa o Foro de São Paulo. E o filho dele, a quem eu quero também, até hoje, diz que talvez, se nós tivéssemos dado outro nome para o Foro de São Paulo, como os planos para a expansão do comunismo na América Latina, talvez isso tivesse sido propagado de uma forma mais eficiente. Porque quem sabe do Foro de São Paulo são alguns jornalistas, estudantes, alguns milhares de seguidores do Olavo. Mas o povão, a juventude alienada, não sabe de nada. É hora de intervenção. Sempre foi. Sempre foi. E não adianta ficar com esse papo aí, intelectuais falando, mas existia, no período dos militares, uma certa consciência de que isso estava acontecendo nas universidades e blá blá. Até em 64, nós tivemos traidores dentro das Forças Armadas. Quem sabe da história do general Olímpio Mourão Filho? Um general, 3 estrelas, que bateu de frente com generais 4 estrelas, com os comandantes e com o ministro da guerra,
sabe muito bem quem foi comandante Aragão dentro da Marinha, que defendia a rebelião dos marinheiros, lideradas por Cabo Anselmo, que hoje defende o governo militar. Tivemos traidores também em 64, como temos traidores hoje também. Nós precisamos nos unir, e eu espero, considerando tudo o que fizeram, que os impeachmentistas humildemente se convertam e peçam uma intervenção cívico-militar, uma intervenção institucional, não constitucional. Porque uma intervenção constitucional seria chamar o Temer, seria chamar uma intervenção via artigo 142, que não é o que nós desejamos, porque não existe nenhum representante nos três poderes, chefes que nos representam. Portanto, Forças Armadas e Forças Auxiliares. O povo brasileiro precisa, a nação precisa de uma intervenção cívico-militar. Essa expressão foi criada por mim. O Ribas criou inicialmente a expressão intervenção constitucional, mas eu, depois que descobri que a exibição da nossa Constituição cada dia muda, lá no portal do governo, a taxação, os grifos, cada dia aparece de um jeito, e eu estou printando tudo, tá? E eu viralizei o vídeo do deputado, sobre o deputado Rogério Rosso, que entrou com aquele requerimento pedindo para que os parlamentares assinassem. Porque eu descobri essa PEC. Essa PEC é esse requerimento, onde seria votada a convocação da nova Assembleia Nacional Constituinte no dia 1º de fevereiro de 2017. Esse vídeo viralizou e 2 dias depois o deputado apareceu dizendo que tinha ouvido a voz das ruas. Que voz das ruas? O quê? Rapaz, deputado, o senhor ouviu a voz das redes sociais, de todo mundo que viralizou o meu vídeo? Onde eu peço para todo mundo encher o teu saco, o saco dos parlamentares. Que diabo é isso? Convocação da nova Assembleia Nacional Constituinte. Esta merda que o PT tem milhões de assinaturas desde 2008, com o precioso auxílio da CNBB, da CUT, dos sindicatos, das ONGs de esquerda, coletando assinaturas para dar chancela popular a essa porcaria que vocês agora estão fazendo na nossa cara, votando. Presidente Temer, medida provisória, ideologia de gênero nas escolas. Que isso? Estão fazendo o que querem na nossa cara. Aí vem aquele povo, mas tem o artigo 1 da Constituição, poder emana do povo. Não emana do povo coisa nenhuma. Porque um povo sem educação, sem instrução, sem conscientização política, que aliás é isso que os militares estavam fazendo, quando foi interrompido o ciclo para ensinar os brasileiros como votar, para ensinar os brasileiros o que é isso, o que é aquilo, o que é comunismo, o que é capitalismo. Quem estudou educação moral e cívica naquele tempo, o SPB, sabe do que eu estou falando. Até as aulas de religião, eram todas as religiões ensinadas. Bravos!
Até naquele tempo eles estavam preparando e teve um presidente militar que disse: a abertura tem que ser gradual. Gradual porque o povo tinha que aprender a votar primeiro, tinha que aprender o que significa democracia primeiro. E a primeira coisa de uma democracia, primeiro, é a educação, para o povo não ser ignorante. Porque um povo que não tem educação, não tem conscientização política, não tem instrução, um povo que prevalece a alegria urgente, custe o que custar, um abadá, um ingresso para o futebol ou uma fantasia de carnaval, esse povo não tem poder porra nenhuma. Esse povo não tem poder porra nenhuma. Um povo que se deixa levar por um impeachment, nós já tivemos um. Olha no que deu. Diretas já. Sempre a galerinha de 64. Os exilados, os guerrilheiros. Aqueles que pediram anistia, propuseram anistia ampla, geral e restrita para os militares, são os mesmos que fizeram essa Constituição maldita que nós temos, que já foi emendada, remendada, rasgada na nossa cara. É essa galerinha que assumiu o poder depois que os militares se foram e conseguiram gramscianamente fazer a revolução comuno-socialista, fabiana, bolivariana e melancia. É contra isso que nós estamos lutando. Tá bom? E vem aí a facção melancia travestida de partidos limpinhos, sem envolvimento. Os partidos estão, mas as personagens não. Os partidos podem parecer sem restrição, ficha limpa, mas e as personagens, hein? Depois que muitos de nós, principalmente intervencionistas, estamos descobrindo as conexões do Open Society Foundation, além daqueles esquerdosos internacionais que todo mundo já conhece, ligados a outras pessoas saídas de universidades estrangeiras, ONGs, que estão aqui dentro do Brasil promovendo a discórdia, induzindo milhões de pessoas a erro, através de aplicativos e através de movimentos pseudo-conservadores. Obrigada a vocês. É hora de intervenção. Chega de humilhação. Tenham decência e humildade para reconhecer que é hora de intervenção cívico-militar. Não precisamos de eleição agora. Precisamos de união. Porque a força do crime político organizado é gigantescamente maior do que a nossa imaginação. Obrigada.